Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, nesse instante, Senhor, te agradecemos a oportunidade que estamos tendo de ampliar os nossos conhecimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão Clébio. Bom, boa noite a todos. Como a Ângela já adiantou, eu escolhi como tema falar sobre o Espiritismo como caminho de transformação, né? À medida que eu for falando, né, isso eu acredito que vai esclarecer aí para frente por que da transformação. O que eu vou começar a falar está na Gênese, no capítulo 1, que esse capítulo 1 tem o título de Caracteres da Revelação Espírita. Diz lá que a gente, né, quando começou a circular, né, a partir do momento que Deus nos cria, e que a gente começa a ir para os planetas para poder interagir, né, e assim formar os grupos, né, para a partir daí a gente começar a nossa interação, promovendo o crescimento, né? E a palavra central, né, dessa fala de hoje é caminho, que ela vai aparecer ainda em alguns pontos aí para frente. E como a gente vem, né, para o planetinha aqui, que o Zé sempre usava, né, e quando a gente está encarnado aqui, desde o início, como eu disse, já formaram-se os grupos, e esses grupos, para poderem progredir, a espiritualidade mandavam missionários, né? E foi feito assim ao longo dos milênios, em todos os pontos do globo, né? E trazendo mais para o nosso lado ocidental aqui, que a gente conhece melhor, né? Porque o cristianismo ele é derivado do judaísmo. Então a gente tem, seguindo aqui o que está lá na Gênese, nós temos 3 revelações. A primeira foi com Moisés, né, que tratava do aqui e do agora, né? Ele era um legislador, então ele criou leis para resolver o problema do agora, daqui, né? E se passaram 1.800 anos, quase 2.000 anos, veio Jesus logo depois com a segunda revelação, que ele já não desdizia o que Moisés disse, mas acrescentava, né, de uma forma mais humana, mais paternal, tratava Deus não como um déspota, como um imperador, mas como um pai, né, que ele sempre se referia a Deus como um pai. E a terceira revelação, né, que nos foi dada, né, através dos Espíritos e por Kardec, né, eu vou falar dela já um pouquinho para frente, que antes dá um detalhezinho, que nesse mês que vem agora de abril é o mês de se comemora o Livro dos Espíritos, quando foi escrito o primeiro Livro dos Espíritos, né? Então Allan Kardec, né, não nasceu Allan Kardec, ele nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail em 1804, estudou como um garoto normal na França e logo depois ele foi concluir os estudos na Suíça, em Verdun, né, no Instituto Pestalozzi. E depois ele retorna para a França já formado e já com 24 anos, aí por volta de 1828, ele já havia escrito livros e já tinha essa consciência, né, de que só a educação, né, até tem uma frase
característica dele que ele escreveu num desses livros dele, né? Que a educação é o caminho para desenvolver simultaneamente as faculdades morais, intelectuais e físicas do ser humano, né? E com isso, 29 anos mais tarde, em 1857, ele escreve o primeiro livro junto com os Espíritos, né, que veio a ser o primeiro livro da doutrina espírita, né? E já na conclusão desse primeiro livro, ele escreve o seguinte: que com o Espiritismo a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Esse consequência inevitável é interessante a gente prestar atenção, que é por isso que eu escolhi esse caminho de transformação, porque para ser consequência tem que ter um caminho, né? Tem que fazer um trajeto. Não é uma religião pura e simples que diz que vai salvar, né, que vai ter um lugar especial só pelo fato de você ser adepto dela, segui-la, né? O Espiritismo, ele sempre nos mostra que a gente tem que trabalhar bastante, né? Muito. E ele ainda disse mais o seguinte: o Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião, que Deus, a alma, as penas e recompensas futuras. E porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, né, da vida que a gente leva aqui no planetinha, oferecendo um quadro do futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Então, o objetivo da doutrina espírita, né, ela não é transformar as pessoas diretamente, né? Ela não é como Moisés fazia lá com as suas leis, né? Que eram leis diretas, aplicadas em cima do indivíduo, que ele tinha que aceitar a ponta de espada, né? Isso lá na época do Moisés. E algumas religiões hoje ainda usam desse artifício, né? Porque você tem que seguir porque está escrito que é um livro sagrado que você não pode discutir, né? Com o Espiritismo é diferente, por isso que é caminho, né? Ela não é o objetivo principal transformar o indivíduo, é para lhe dar condições, né? Para que ele entenda o meio em que ele vive, as leis que regem esse meio, e a partir daí ele vai se fortalecendo, né? Se sentindo integrado nesse meio e consequentemente crescendo, e vai atingindo a sua progressão natural, né? Ainda na Gênesis, no capítulo 1, no número 50, aí a gente já vai falar da terceira revelação, que as duas primeiras eu já falei, uma com Moisés e outra com Jesus, né? Jesus inclusive falava de um mundo além desse nosso físico aqui. Moisés nunca falou nada. Moisés era para o aqui e agora, para esse mundinho, para resolver a situação aqui. E já Jesus não, ele dizia que existiam, né? Sempre falava: meu reino não é deste mundo, na casa de meu pai tem muitas moradas, ninguém verá o pai, né, se não seguir, né, as leis divinas, não passar pelos ensinamentos que ele dava, né? Então vem o Espiritismo, e quando inclusive ele está saindo de cena, né, ele fala que tinha muita coisa ainda para dizer, mas não podia falar porque a gente lá naquela época não ia entender, né? E esse é o momento, né? Agora a gente já está tecnologicamente e intelectualmente já capaz de assimilar o que a doutrina espírita é capaz de nos fornecer para que a gente cresça e haja com as nossas próprias forças. Então, diz lá no número 50 da Gênesis, no capítulo 1. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e de maturidade intelectual, quando a inteligência desenvolvida não se conforma
a um papel passivo, né? A doutrina espírita é uma doutrina dinâmica. Ela obriga o seu participante, obriga no bom sentido, né? Porque a doutrina espírita não obriga nada a ninguém, mas é uma palavra, um tom assim um pouco mais forte, mas sem aquele obriga lá de Moisés na ponta da espada, né? Ela diz que a gente não pode ser passivo, né? Que ela nos mostra que a gente tem que nos conformar, nos adequar às leis e aos grupos, né? E ao meio que a gente vive. Quando o homem não aceita nada às cegas, mas quer saber aonde o conduzem, quer saber o como e o porquê de cada coisa, teria ela que ser, ao mesmo tempo, o resultado de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão apenas o necessário para guiar no caminho da verdade, né? Volta a aparecer a palavra caminho ali. Mas eles se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo à sua razão, né? Sintetizando isso aqui, né? Não dá nada de mão beijada, né? Mostra o que deve ser feito e espera e sabe que cada um tem a força necessária para superar as suas dificuldades, né? E transcender esse mundo nosso físico, né? A gente ir além, a gente poder já começar a imaginar como que a gente vai viver a nossa vida futura. Deixando mesmo muitas vezes que adquirir experiência à sua custa, né? As nossas experiências são muitas vezes dolorosas, porque quase sempre a gente faz péssimas escolhas, né? A gente tem um livre-arbítrio, mas a gente não sabe muito bem como usar isso, né? Por isso que o planeta é um planeta ainda de dores. A gente não tem que sofrer, mas por a gente fazer escolhas erradas, né? São 3 coisas que nos dominam aqui no planetinha, né? São os nossos desejos, né? Que vão provocar expectativas, e essas expectativas vão proporcionar escolhas. Então, se a gente deseja errado, as expectativas ficam grandes demais, a gente acaba fazendo escolhas erradas. Por isso que Jesus dizia, é preferível escolher o caminho estreito, né? Porque o caminho estreito, o nome já diz, é estreito e é quase que reto. Tem poucas coisas para nos chamar, para nos desviar a atenção, né? Porque a gente é muito dado a se apegar a coisas que nos cercam, né? A prestar atenção mais ao que nos cerca do que ao objetivo que a gente tem a alcançar, que é a nossa perfeição, né? Fornecem-lhe a princípio, os materiais, e cabe a nós aproveitar, né, e pôr tudo isso que a gente tem à mão, no caso as leis que governam o caminho, né, para a gente poder deslanchar a partir daí. Agora eu vou contar uma historinha pequena que tem umas palavrinhas assim com significados abrangentes, né? É uma parábola do Evangelho, né, que eu já havia lido, mas não com essa conotação que eu vou passar hoje aqui. Que o que me chamou a atenção foi uma palestra que eu assisti de Simão Pedro, que depois eu vou colocar o nome dele ali, um mineiro de Patrocínio, muito bom por sinal, né? Ele entende muito da doutrina espírita e ele é bem elucidativo, né, para passar os conceitos da doutrina. Bom, diz a historinha da seguinte forma: Jesus caminhava por um caminho, ele e os seus
discípulos e uma pequena multidão. E à margem desse caminho estava um cego, de nome Bartimeu. E Jesus vinha caminhando e Bartimeu, apesar de cego, percebeu que era Jesus. E nisso ele começou a gritar: filho de Davi, tende compaixão, e aquela coisa, né, que normalmente a gente ouve dessas pessoas necessitadas. E as pessoas que estavam por perto de Bartimeu o repreendiam, porque está atrapalhando o mestre para ele passar os conhecimentos. E quanto mais ele repreendia o Bartimeu, mais alto ele gritava. Vai que Jesus ouviu. Jesus parou e manda chamar Bartimeu. Alguém chega a Bartimeu e diz: ele te chama, tem de bom ânimo. Bartimeu levanta-se, joga fora a sua capa e vai ao encontro de Jesus. Chegando a Jesus, Jesus pergunta: o que queres que te faça? Ele: que eu veja novamente. Aí você já deve estar se perguntando: e nós, né, com essa parábola de Bartimeu? Tem muita coisa a ver, né? Vamos começar do início. Bartimeu, cego, à beira do caminho. Nós, no planetinha, ficamos cegos com os olhos da carne em relação ao caminho. Então, nós somos cegos como Bartimeu e normalmente ficamos sentados à beira do caminho vendo a vida passar, como é aquilo que eu falei. A gente se liga muito ao que está à nossa volta, né? A gente tem preguiça de conjecturar, de imaginar como é que vai ser, né? Então essa é a nossa primeira semelhança com Bartimeu, né? Quando Bartimeu grita, né, Jesus para, mas Jesus não veio até Bartimeu. Por quê? Né? Jesus poderia muito bem falar: coitadinho, né? Ele está lá, é cego, está sentado lá, eu vou lá. Não, Jesus para e manda chamar Bartimeu. E quem vai chamá-lo diz: tem de bom ânimo, né? É exatamente o que acontece com a gente aqui. A gente fica comodamente sentado, né, nos nossos cercadinhos, né, felizes com as coisas que a gente adquire, e a vida passando, né, e de vez em quando a gente recebe uns chamados que a gente ignora, né? Não estou falando isso para vocês, que nós já estamos aqui, nós somos já os queridinhos de Deus, né? Vocês já devem ter percebido isso, né? Mas não é bem assim, né? Que bom se funcionasse assim. Mas então, né, por que Bartimeu gritava? Né? Porque ele queria ser ouvido, né? E em relação à vida da gente, a gente tem que fazer a mesma coisa quando a gente recebe aquela ideia, aquela intuição de que tem que ir para algum lugar. Está vendo um filme, ouvir um programa, como é o meu caso, eu vim parar na doutrina espírita não por dor, né? Eu ainda me sinto feliz nesse ponto, porque eu queria conhecer, né? Então esse é um exemplo. Quando você recebe o chamado, você tem que levantar imediatamente, imprimir sua energia e ir de encontro ao chamado, que é o que aconteceu com Bartimeu. Jesus não foi ao encontro de Bartimeu, porque Jesus de antemão já sabia a necessidade de Bartimeu, né? Pelo espírito que né, evoluído. Então ele deixou que Bartimeu tomasse a sua iniciativa, e Bartimeu aproveitou a sua oportunidade, né? Então, ao longo da nossa passagem por aqui, a gente tem que ficar alerta, atento, não se excluir, né, do mundo, ir para um mosteiro, para uma caverna, que isso também não vai resolver, mas estar vivendo no mundo físico, mas atento aos chamados, às dicas que a gente recebe ao longo da nossa caminhada, né? Quando a pessoa que vem chamar Bartimeu diz: tem de bom ânimo, levanta, né, e vai ao encontro dele, Bartimeu levanta e tira fora a capa.
aparentemente, uma coisa, né, por que o evangelista que escreveu isso ia se preocupar com uma capa que o cara estava usando e jogou fora a capa para ir de encontro a Jesus? Também é outra, temos uma semelhança muito grande aí. Ao longo da nossa existência aqui, a gente vai colocando vernizes em cima, né, do nosso bom senso, da nossa razão. Então a gente sempre está escondido, né? Está sempre com uma crosta por cima. Quando o Bartimeu levanta e vai ao encontro, ele joga fora a capa. Então é isso que a gente tem que fazer para iniciar o caminho, né? O caminho de redenção, de esclarecimento. A gente tem que tirar os obstáculos que são esses vernizes que a gente vai adquirindo ao longo das nossas existências. Como a gente ainda costuma falar às vezes, do matar o homem velho que existe em nós, né? Os velhos preconceitos, né? Que a gente adquiriu ao longo dessa caminhada nossa aí. E esse caminhar, né, ele não pode ser de aparências, porque quando a gente vai de encontro a uma doutrina, que ela vai nos amparar espiritualmente, então a gente tem que ir realmente de coração aberto, né? Não pode ficar maquiando, né, a nossa entrada na religião. Então, por isso que a doutrina espírita não é uma doutrina muito agradável à primeira vista, quando as pessoas vêm achando que vai achar a coisa fácil, né? É claro que se chegar alguém necessitado aqui, precisando de um colo, de um amparo, né, de uma palavra de consolo, absolutamente vai ter alguém, né, para poder fazer esse consolo para a pessoa, né? Mas ela não é de pegar na mão e deixa que eu faço. Não, você tem que fazer desse jeito, levanta, a carga que você carrega é sua, né? Deus não coloca nada além do que a gente é capaz de carregar. Isso Jesus já falava lá atrás também, né? Então, para se caminhar neste caminho, a gente tem que estar mesmo muito disposto, né? Com toda a força da nossa alma, do nosso espírito. E quando ele chega para Jesus, né, e Jesus pergunta: o que queres que te faça? Né? E ele fala: que eu veja. Então, esse também é outro, né? As perguntas vão estar sempre sendo feitas, e vai depender da nossa resposta. Imaginem hoje, se Jesus chega hoje e tivesse uma pergunta para cada um de nós aqui, e se a gente pudesse dar uma resposta, né? Eu já estou com a minha na ponta da língua. Eu vim pensando nisso já nessa última semana. Na hora eu ia pedir mais tempo para eu decidir o que eu ia querer, porque a gente não sabe o que a gente quer. A gente está muito envolvido ainda com isso aqui, né? Isso aqui, e espiritualmente a gente está perdido ainda, né? Então a gente precisa imprimir um pouco mais de energia, né? Tirar as nossas capas, né? Deixar de lado e realmente botar o pé no caminho e começar a caminhada, né? No rumo da nossa melhora, do nosso crescimento, da nossa perfeição. Ainda tem uns minutinhos lá para fechar aqui o nosso baúzinho de reflexões. Na última conclusão do Livro dos Espíritos, a conclusão número 9, Santo Agostinho dá um recadinho pequenininho, mas bem consistente. Diz lá Santo Agostinho: durante muito tempo os homens se estraçalharam e se anatematizaram em nome de Deus, de paz e de misericórdia, né? Eles, até hoje, né, por onde Jesus passou, eles ainda guerreiam em nome de Deus, né? Então a gente não, o que está escrito aqui não é nada assim muito não é fantasioso, né? A gente tem como, é só ver o noticiário aí que a gente comprova isso aqui. O Espiritismo
é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro, né? Mas ainda por muito tempo haverá escribas e fariseus que o negarão como negaram o Cristo, né? A gente mudou muito pouco, a gente só mudou o ambiente, né? Mas as ideias continuam quase sempre as mesmas. Quereis, pois, saber sob influência de quais espíritos estão as diversas seitas que se dividem o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Então esse é um sinal, né? A gente já sabe que os bons espíritos jamais iam nos instigar ao mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e de honras, nem a avidez dos bens da terra. Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos e são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota, ou seja, o caminho indicado para levar a ele. Ainda tenho mais uns 2 minutinhos? Pode ser? Como esse mês de março fez 2 anos que a partida do nosso irmão José Manuel, eu vou só reler aqui um pedacinho do que ele deixou para a gente como recado. Para nos conhecermos cada vez mais, esclarecermos-nos sem preconceitos e sermos honestos perante nossas consciências e nossos objetivos. E para vislumbrarmos um pouquinho de felicidade, como vai ser a nossa felicidade lá no futuro, a gente tem que seguir 2 caminhos, da simplicidade e da humildade. E impor-nos o perdão a quem quer que seja que nos tenha magoado, e sem pensar em nada em troca. Magoou, disse umas palavras rudes, ignora, dá um sorriso, se não for possível naquela hora, depois volta numa outra hora mais calma e alivia ali a situação. E lembrar sempre que enquanto a vida nos separa por essas coisas materiais, por nossas picuinhas, nossas capas que a gente vai colocando, né, a morte nos unirá pelo amor e pela afinidade, né, que é muito legal, isso é muito confortador, né? E não termos medo, que Deus é supremo amor e justiça e que logo nos encontraremos por aí no universo que é infinito. Muita paz para todos e espero que tenha contribuído para a reflexão de